Boas amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e bem, vamos então dar seguimento à análise e antevisão das provas do World Tour e chegou a altura então de falarmos de mais uma prova de um dia, a Flash Wallonne. A 86ª edição da Flash Wallonne será disputada na próxima quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, e é uma prova, como vos digo, do World Tour de um dia e é realizada na Bélgica, mais concretamente na região da Valónia. Por isso mesmo, a designação de Flash Wallonne, Valónia é a tradução para o português. É uma prova acidentada, que é constituída por vários côtes, várias subidas, e é uma prova acidentada ao estilo de uma outra prova que já ocorreu este ano, que foi a Amstel Gold Race, que faz parte daquela tríptica, daquela tripla das Ardenas, que é constituída pela Amstel Gold Race, este ano ganha por Michał Kwiatkowski, corredor da Ineos Grenadiers. Agora, na quarta-feira, teremos então a Flash Wallonne e depois, no próximo domingo, teremos o coroar da época das Ardenas com a Liège-Bastogne-Liège. Portanto, é uma prova que faz parte deste enquadramento de Ardenas. É uma prova que, como vos digo, é histórica. É uma prova que tem mais de 85 edições, vai este ano para a sua 86ª edição. E há que também lembrar sempre os antigos e falar um pouco sobre o primeiro vencedor. Acima de tudo, falar que a primeira edição da Flash Wallonne foi disputada no longínquo ano de 1936 e foi ganha por Philemon de Mersman, um corredor belga, portanto da casa, que obteve então a primeira edição da Flash Wallonne. Vamos também falar um pouco sobre o maior recordista de vitórias na Flash Wallonne e não é preciso ir muito longe, não é necessário ir aos anos 70, como se faz na Amstel Gold Race, sendo o grande recordista da Amstel Jan Raas. Não é preciso ir a Eddy Merckx, ou a Roger de Vlaeminck, ou a Tom Boonen, isto não é Paris-Roubaix, mas isto é a Flash Wallonne e é o lugar do rei. Alejandro Valverde, o murciano, corredor espanhol, portanto da Movistar Team, é o recordista de vitórias na Flash Wallonne com 5 vitórias. Ele obteve estas vitórias separadamente, isto é, ele obteve aqui 4 vitórias consecutivamente e depois teve uma um pouco mais espaçada no tempo. São 5 vitórias, a primeira no ano de 2006, posteriormente em 2014, 2015, 2016 e a última em 2017. E temos o Príncipe, que vamos ver se o condão será transmitido de Valverde para Julian Alaphilippe, corredor que é o atual detentor do título da Flash Wallonne de 2021, mas além da vitória de 2021, o bicampeão do mundo reúne esta vitória, a vitória que conseguiu obter em 2018 e em 2019. Portanto, Alaphilippe tem 3, poderá este ano alcançar a 4ª e ficar a uma de Alejandro Valverde. Estamos a falar de uma prova que vai ter mais coisa menos coisa como 202 km de extensão que vão ligar as localidades de Blegny até ao Mur de Huy. O final é um final explosivo, uma subida bastante explosiva, mais do que extensa, serão 1300, 1500 metros de extensão, mas será explosiva com rampas superiores a 10% de inclinação média, como vamos ver daqui a pouco. Mas não é, a prova não se resume única e exclusivamente ao Muro de Huy. Existem outras côtes, outras subidas, outros muros. Mais do que muros, aqui já é uma subida mais longa do que aqueles muros da Volta à Flandres, por exemplo, ou até da Amstel Gold Race. Estamos a falar de subidas um pouco mais extensas, mas talvez menos explosivas. A exceção feita, claro, é ao Muro do Huy. E vamos começar pela primeira. A primeira está logo localizada ao quilómetro 44 da prova. Portanto, numa prova de 202 km, está ali colocado na primeira parte da prova, quilómetro 44, com o Côte de Tancremont. Uma subida de 2.900 metros, com uma pendente média de 5,4% de inclinação média, sendo que a fase mais difícil são os primeiros 1.500 metros com rampas
a chegar a 7,8% de inclinação média. Posteriormente, 11 km depois, portanto ao quilómetro 55, temos mais um côte, que é o Côte de Fourragère. 1300 metros, portanto mais curta do que o Côte de Tancremont, mas mais explosiva, com uma pendente média de 7,6% de inclinação média, se bem que o primeiro quilómetro é quase feito a uma pendente superior aos 8%, e o que faz com que a média seja mais curta ou menor ou são os últimos 300 metros com uma pendente de 5,3% de inclinação média. Depois temos aqui uma outra subida e esta será ultrapassada 3 vezes. E perguntar-me-ão, será ultrapassada 3 vezes porquê? Porque normalmente chega-se a uma altura da Flèche Wallonne em que se começa a andar em circuito. Há uma primeira passagem no Mur do I, vão novamente a outra subida, voltam ao Mur do I e depois a ascensão final ao Mur do I. É, portanto, ali 2 a 3 voltas ao mesmo percurso. Mas este Côte de Heref, que são 2000 metros a 5,6% de inclinação, claramente que a primeira fase é sempre superior a pendentes de 6-7%, e ela está colocada ao quilómetro 121, 152 e ao quilómetro 183,5. A quarta dificuldade é o Côte de Cherrave, 1,4 km de extensão, com uma pendente quase a roçar ali os 8% de média, se bem que a fase intermédia, portanto ali aqueles 500 metros intermédios, a pendente é superior aos 10% de inclinação, portanto ali se farão as grandes diferenças entre aqueles corredores que estão bem e aqueles que estão pior. Essencialmente não é uma subida que vai fazer a dissolução final do grupo principal, porque é uma prova que se desfaz sempre na última subida, mas aqui já pode ficar algumas pessoas que não estão assim numa forma física muito assinalável, estão ali numa forma física ainda como se começar na temporada e podem ficar para trás. E a última subida, há que falar que esta subida, o Mur de Huy, está colocado ao quilómetro 139,5, 171 e depois no quilómetro 200,7. Depois são 1300 metros de extensão, que faz culminar os 202 km que a prova tem. 1300 metros a uma pendente média de 9,8% de inclinação. Se nós tirarmos os primeiros 200 metros e os últimos 100 metros, fica aqui 1 km, 1000 metros, com uma pendente média de facilmente mais de 10% de inclinação, sendo que há que frisar aqui vários setores em que as rampas chegam aos 15% de inclinação média. Portanto, é aqui que normalmente se tenta atacar, que os corredores ficam para trás, e é aqui que normalmente, nas últimas épocas, um corredor tem atacado. Eu vou dar o exemplo de, em 2018 foi Tim Wellens, em 2019 Jakob Fuglsang e em 2021 foi Primož Roglič, e Alaphilippe faz sempre a ponte, isto é, passa do pelotão para a roda desse corredor e depois ainda tem o kick final de passar e ter aquele punch final para vencer a prova. Foi assim que ele venceu as últimas 3 edições de que venceu. Portanto, é algo que eu creio que este ano se tornará a ver, é assim a vitória de Julian Alaphilippe no Muro de Huy. Estamos a falar, portanto, de uma prova com dificuldade, é verdade, mas há que falar também dos corredores que poderão estar em prova. E vamos começar logo pela primeira equipa, a equipa da Quick-Step Alpha Vinyl, que é a equipa vencedora do ano de 2021 com Julian Alaphilippe, que vai trazer uma equipa bastante versátil. Isto é, uma equipa que pode apostar o all-in com Alaphilippe nos últimos 1300 metros da prova e vencer assim a edição de 2022, ou então com Remco Evenepoel, que à partida vai estar em prova e que poderá vencer através de um ataque ainda longe da meta, conseguir ganhar algum espaço e vencer assim a prova. O que eu duvido. Se eu tivesse que apostar, 95% era Alaphilippe e 5% para Remco Evenepoel. Depois temos aqui a equipa da Jumbo-Visma, que traz um bloco soft, não traz Roglič. Roglič
vai saltar a época das Ardenas, não vai estar nem na Flash nem na Liège-Bastogne-Liège, devido a problemas físicos que trazia da volta ao País Basco. A Wout van Aert será a principal figura da equipa na Liège e não na Flash Wallonne. Na Flash trarão aqui dois corredores interessantes, o Jonas Vingegaard, vice-campeão do Tour de 2021, e Tijdje Benoot, que pode aqui fazer um top 10, acredito eu. Ele tem competência e qualidade para tal. Depois temos a equipa da Movistar. A Movistar traz um elenco equilibrado e forte em redor de Valverde. Traz, além de Gorky Zaguirre, traz Henrique Mas. Acho que aqui o principal papel de Henrique Mas será proteger Valverde. Carlos Verona na mesma linha e Gregor Mühlberger, que também é um corredor que assenta bem estes finais, mas com Valverde. Don Alejandro Valverde é o rei e senhor desta prova, portanto há que trabalhar para ele. Dentro da estrutura da Israel Startup Nation, este ano é Startup Nation, este ano é Premier Tech, traz aqui dois corredores que eu vejo capacidade para fecharem um top 10. Um deles até pode fechar top 5, como já fez, que é Michael Woods, e o outro também já fez top 10, até fez, creio que segundo, que foi Jakob Fuglsang em 2019. Portanto, dois corredores numa outra fase da sua carreira, corredores já nos 35, mas que estão motivados e estão numa fase da época interessante. Porquê? Porque vem de uma vitória coletiva, é verdade, da volta à Turquia. Vem de uma vitória nessa prova. E que trazem Derry Limpy também, Guilherme Vuivin, Genta Birmans. Portanto, traz uma equipa forte, uma equipa para soldar Woods e para soldar Jakob Fuglsang. A Arkea Samsic traz uma figura, na minha opinião, top 10 aqui à partida para Warren Barguil, que fez também top 10 na Flash para a Basson. A Waya Team Emirates traz aqui um corredor que vocês já sabem quem é, Tadej Pogačar. Para mim vai fechar aqui um excelente resultado, como é hábito. O corredor que este ano está imparável, muitas vitórias já ele tem. Mas traz outros corredores, traz o Lissi, que já fez aqui resultados interessantes. Traz aqui para a estreia Juan Ayuso. Traz sempre Marco Soler, mas traz um corredor que já venceu esta prova. Se nós olharmos para a equipa dos UAE Team Emirates, nós olhamos e dizemos, estás a falar de um corredor aqui que venceu esta prova, eu tenho a certeza que foi Pogačar. Não. Foi em 2020, não foi pela equipa dos Emirates, foi pela equipa da Sunweb, ainda fazer parte dessa estrutura, o Mark Hirschi, que eu acho que ele também tem capacidade para fazer aqui um excelente resultado, mas eu creio que nesta edição irá estar a trabalhar para Tadej Pogačar. A Ineos Grenadiers traz também uma equipa muito forte. É uma equipa que vem embalada. Se eu disse há pouco que a Israel Premier Tech vem de uma forma física interessante enquanto estrutura, porque venceu na volta à Turquia, o que dizer da Ineos Grenadiers, que venceu este ano, mais recentemente venceu a volta ao País Basco com Daniel Martínez, que vai estar na prova. Venceu a Flash Brabazon com o Magnus Sheffield. Fez segundo lugar na volta à Flandres com Dylan van Baarle. O próprio Dylan van Baarle venceu o Paris-Roubaix. Que é isto? O Kwiatkowski, que vai estar na prova, venceu a Amstel Gold Race. Isto é uma equipa muito forte. Mas para mim a principal figura nesta prova que vai ser disputada na quarta-feira será Thomas Pidcock. Que Pidcock é uma estrela. Ciclocross é uma estrela no ciclismo e ele tem que vencer. Já viu os seus colegas vencerem todos e por que não ele vencer a Flash Wallonne deste ano? Traz uma equipa para o escudar de enorme qualidade. Laurens de Peluge e Omar Fraile são as duas figuras menos importantes, porque depois temos Kwiatkowski, ex-campeão do mundo, o Daniel Martínez, que vem da vitória no País Basco, o Geraint Thomas, que já venceu a Volta à França em 2018, Carlos Rodrigues, que venceu no País Basco uma etapa, portanto é uma equipa espetacular que a Ineos Grenadiers tem. A Groupama FDG traz aqui uma equipa sem Gaudu, algo estranho, digamos, porque Gaudu é um corredor que para esta prova tem aquele punch,
Ele venceu este ano uma etapa na Volta ao Algarve. Agora tenho sérias dúvidas de me lembrar em qual foi, se foi no Malhão ou se foi na Foia. Foi no Malhão, foi na Foia, foi na Foia. Foi no Alta Foia que ele venceu. No Malhão venceu o Sérgio Higuita, que vai estar em prova e que para mim também vai ser candidato a vencer. Com Rudi Mollard, com Kevin Gnitz, acho que não tem aqui uma grande figura para fazer um top 10. A Bike Exchange traz a figura de Michael Matthews, não há muito mais a dizer dentro da estrutura da equipa. Michael Matthews e Nick Schultz. Matthews pode ter uma capacidade para fazer aqui um top 10 também, acredito eu. Agora, ui, meus amigos, agora eu fui completamente apanhado desprevenido porque eu tinha visto há cerca de 30 minutos de que Higuita ia estar na Flash Wallonne e que eu tinha aqui num papelzinho, como podem ver, o nome dele, ali em quarto lugar, ali numa letra muito estranha, mas tinham colocado em quarto lugar e ele não está em prova. Não vai estar na Flash Wallonne deste ano. Vai estar Vlasov, vai estar Hindley, vai estar Conrad, Schelling, mas não vai estar Higuita. Mas mesmo assim tem qualidade para fazer aqui também um resultado interessante com Conrad, com Schelling, com Hindley. Aquele Giovanni Aliotti vai ser um corredor também acho muito interessante. E com Vlasov, claro. A Trek traz Mollema, traz Galopin, traz uma equipa com o Matias Schielmioz, o Tolhuk, uma equipa de segunda, mas que pode intrometer um corredor no top 15. Não digo top 10, mas no top 15 é capaz. Alpecin Fenix sem Mathieu Van Der Poel fica órfã. Sem Van Der Poel, sem Philipsen e sem Merlier, traz aqui o Sandro Morris, ok? Traz o Robert Stannard, que fez uma boa Flash Brabazon, em que ele andou no grupo da frente, depois ficou para trás, mas andou lá. O Gianni Vermeersch, que é um corredor também a ter em consideração. A Astana, a Kazakhstan Team, traz Vincenzo Nibali, fez quarto lugar no Tour, ou no Giro della Sicilia, portanto a prova da sua casa, ele que é corredor da Sicília. Traz o Stefan de Bod, que é um corredor que eu também aprecio, mas não vejo aqui qualidade para fazer top 15, top 20, está bem. Mas Nibali já não é o Nibali de há uns anos. Por este tipo de prova não acredito nas qualidades de Nibali nesta altura do campeonato. A Intermarché, o antigo BR, uma equipa que também está com uma moral em alta. Venceu o Shell de Paris com Christophe, venceu a Gent Wevelgem com Girmay. Traz Domenico Pozzo ao vivo, corredor que infelizmente teve de abandonar na volta à Sicília. Traz o Jan Backlands, o Quentin Hermans, e eu acredito que podemos ter aqui uma surpresa em que o Quentin Hermans ou o Pozzo ao vivo podem fazer aqui um top 10. A Cofidis traz uma equipa também interessante, traz Ionis Aguirre como figura de cartaz, Jesus Herrada que vem de uma forma física interessante, pois já venceu uma prova este ano em França há uns dias, há cerca de 3, 4 dias. Rémi Rochaz é muito bom, o Victor Lafay também, e o Simon Geschke, que já fez 10º lugar nesta prova, creio eu, numa das últimas edições da mesma prova. A AG2R Citroën Team traz aqui também uma equipa forte em prol de um corredor, que é aquele que eu vou colocar neste papelzinho que eu fiz aqui. Isto são mudanças de última da hora, que é Benoit Cosnefroy. Benoit Cosnefroy será o corredor que vai para mim fazer aqui um bom resultado nesta Flash Wallonne, que ele fez segundo lugar na Flash Brabazon, fez segundo lugar e tinham dito a ele que tinha vencido a Amstel Gold Race, portanto um corredor que está com sangue nos olhos. A UNOX traz aqui a grande figura da sua equipa atualmente, o Tobias Halland Johansson, um corredor que vai ser uma grande estrela do ciclismo norueguês. A Bahrain Victorious, que também traz aqui corredores que eu aprecio bastante. E são quase todos. Wout Poels, para este final, não acredito, é um corredor mais de ritmo, mais a diesel do que propriamente um corredor para dar aquela explosão. Não é um Alaphilippe. Caruso tem mais essa genica, essa mudança de velocidade. Jack Haig, acima de tudo. Gino Mather, acho que é na mesma linha de Poels.
E Dylan Teuns, essencialmente Dylan Teuns pode ser um corredor que pode fazer aqui um top 7 na Flash Wallon. A equipa da DSM vai trazer também aqui um bloco em prol de Soren Craig Anderson, outro corredor que pode fazer facilmente top 10. A Total Energies para Vulher Ramos e para Cristian Rodrigues. A AF Education Easy Post vai trazer o único português em prova, o Ruben Guerreiro. E o Ruben pode ter qualidade para fazer aqui um top 15. Bettiol também é preciso ter cuidado, que ele também tem esse kick. Nilson Paulas, não sei até que ponto. Vou reverter. O Nilson Paulas tem esse kick, que ele venceu já a clássica de San Sebastián num grupo a 3 onde estava Mohoric. E Mohoric é um corredor que tem uma boa ponta final até em grupos reduzidos. E Rigoberto Urán, mas Rigoberto Urán não me acredito nestes finais explosivos. Lotto Soudal traz uma equipa explosiva. Traz Valens, que já explodiu em fevereiro e agora está novamente a entrar na sua forma, que é fazer 50º. Se bem que ele fez uma flash Brabazon interessante, errou quando não seguiu Magnus Sheffield, quando estavam a trabalhar na frente daquele grupo. Magnus Sheffield estava a dar o cotovelo para ver se alguém rendia à frente, mas Valens deixou ir e olha, ganhou. Traz aqui o Andrés Corona e o Matthew Holmes, o Thomas de Ghent, mas vai ser tudo para Team Valens. Explore Vlanderen, a Bingo Sausas e a BB Hotel serão equipas para colocar homens na fuga e ter alguns minutos de televisão, como vos digo sempre. Não são equipas com qualidade para disputar a prova frente a frente. Dito isto, está tudo dito quanto à Flash Wallon. Prova que podem então ver no Eurosport, canal do ciclismo. Deixarei também na descrição alguns highlights das últimas provas, a partir de 2017, 18, 19, 20 e 21. E está na altura então de nós passarmos para o meu top 5. O top 5 que eu acho que vai concluir aqui na Flash Wallon de quarta-feira, dia 20 de abril, para não se esquecerem. Top 5. O quinto classificado para mim vai ser o pentacampeão da Flash Wallon, vencedor, o grande recordista, o rei Alejandro Valverde, corredor espanhol da Movistar. Para mim vai ser quinto classificado este ano na Flash Wallon. Quarto lugar para mim seria o Sérgio Higuita, como vos disse, o campeão nacional colombiano, vencedor este ano da Volta à Catalunha. Venceu a etapa no Malhão, na volta ao Algarve, mas tive que trocar aqui por Benoit Cosnefroy, segundo classificado então na Flash Brabazon, segundo classificado na Amstel Gold Race, um corredor que está a andar bem nesta época das Ardenas. Terceiro lugar vai para um corredor que faz parte de uma estrutura que está a andar muito este ano, que é a equipa da Ineos Grenadiers, e é o britânico Thomas Pidcock. Corredor campeão mundial de ciclocross, corredor que já deu a vencer este ano a Magnus Sheffield, por exemplo, na Flash Brabazon e entre outras provas. Segundo lugar vai para o bicampeão do Tour, Tadej Pogačar, que este ano também está on fire. E vencedor será então o bicampeão do mundo, 3 vezes vencedor desta clássica. Vai então chegar ao tetracampeão. Julian Alaphilippe, para mim, será o grande vencedor no dia 20 de abril, vencendo então assim a Flash Wallon de 2022, a 86ª edição. E tu, qual achas que será o top 5 desta Flash Wallon? Deixa aí nos comentários. Creio que da minha parte é tudo. Agradeço a vossa presença no meu vídeo. Deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o mesmo. Voltamos domingo com a Liège-Bastogne-Liège, quarto monumento do ano. E será então ali o culminar destas clássicas de início de época. Um grande abraço.